Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, nesse nosso país repleto de emoções e de sentimentos, dentre os quais o de justiça. Quantos de nós não estávamos aguardando uma mudança de governo aqui no nosso país para que a gente pudesse vislumbrar rapidamente a implementação de justiça contra todos os criminosos, todos os vigaristas, todas aquelas pessoas que mataram pessoas no nosso país, ou diretamente ou indiretamente, que prejudicaram tanto a nossa sanidade física e a nossa sanidade mental. Mas numa democracia, as coisas não funcionam assim. Na maior parte dos processos, é necessário que o acusado, que o réu, que o indiciado, o investigado, o averiguado, esteja na sede do crime. Não é por outra razão que o maior de todos esses criminosos que fez tantas coisas contra todos nós, contra a nossa sanidade física, a nossa sanidade mental, o patriotismo brasileiro, a nossa nação, se encontra foragido. Há rumores, novamente no seio do bolsonarismo, de que ele voltará no próximo dia 30. Mas será? Voltará para fazer o quê? Hoje eu li uma coluna da Thaís Oyama, onde ela informa ali que o PL fez uma pesquisa para perceber qual é o nível de rejeição da figura do ex-presidente depois de todos os episódios que nós vimos aqui no nosso país nos últimos meses. Segundo o que ela informa, o resultado foi menos pior do que eles esperavam. Mesmo o assalto às joias, né, da coroa, as joias árabes, que seriam de fato para o Brasil, nem isso, segundo essa pesquisa, teria afetado muito a credibilidade do ex-presidente da República. Mas será? E as pessoas que não votaram nele? E as pessoas que eventualmente votaram? Todo mundo no Brasil passou a ser cúmplice de criminosos, de bandidos e de vigaristas? Pois bem, e há uma questão de fundo econômico no meio dessa história toda, que mexe com a nossa realidade. O que está acontecendo no Brasil? Pois bem, eu vou conversar com vocês a partir de agora, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, compartilhe os nossos outros vídeos se você gostar. Não esqueça de dar o seu joinha. Se puder, participe dos nossos chats, dos nossos bate-papos que eu abro todos os dias aqui entre 5 horas e 5 e meia. E também se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você prestigiar, de você estar inserido aqui nas nossas atividades, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, nós estamos vendo aqui no Brasil uma situação que, por um lado, é muito ruim, mas, por outro lado, é extraordinária. O lado ruim é que nós temos uma economia real, uma economia formal, que está nas mãos de meia dúzia de especuladores, de gente do mercado financeiro, de gente que carreia cada vez mais que pode os recursos da nação brasileira para os bolsos de pequenos grupos de endinheirados. Essa é uma realidade. Ontem nós vimos a decisão do Copom que confirmou com a maior cara de pau contra toda a sociedade brasileira esse tipo de comportamento desse pequeno grupelho de pessoas misteriosas, né? Porque elas não têm rosto. Nós não sabemos quem são essas pessoas do mercado, essas que de fato mandam nos governos de uma maneira geral. Comentei com vocês no nosso programa anterior, da importância do governo atual começar a enfatizar ainda mais, colocar ainda mais luzes sobre esse debate. É aí que vem o ponto positivo, porque se existe essa realidade, a outra que está vindo agora também a reboque é o fato de muitas pessoas na sociedade brasileira estarem sendo despertadas para essa questão estrutural da economia aqui no nosso país. Está faltando agora o presidente da República convocar mais a sociedade brasileira, fazer mais lives, fazer cadeias de rádio e televisão para fomentar ainda mais esse debate. Sobretudo para informar para aquelas pessoas que ainda funcionam como um exército de reserva do bolsonarismo, que elas estão sendo prejudicadas também. Uma mudança de taxa de juros aqui no nosso país não é uma coisa que, se ficar alto, vai deixar o Bolsonaro numa boa. Não, todo mundo vai ficar numa grande M. E o presidente da República ele pode sensibilizar as pessoas para uma coisa que entra na esfera da racionalidade do eleitor. O eleitor pode não gostar do presidente Lula, pode não gostar do PT, pode não gostar da esquerda, pode ter medo de comunista, de fantasmas, pode ser a favor de um golpe militar, mas ninguém é a favor de prejudicar sua própria vida econômica. Então, esse debate precisa ser cada vez mais aprofundado. E a perspectiva que nós temos hoje não é nada boa, porque esse grupelho que está tomando conta da economia, da coluna vertebral da economia, não só não reduziu o valor dos juros, como está ameaçando de, na próxima reunião, ampliar ainda a taxa desses juros, que vai deixar o Brasil, que já figura como uma nação que
tem a maior taxa de juros do planeta, de juros reais, passe a ter ainda não só a maior taxa de juros do planeta, mas de todas as constelações, né, que a gente puder mencionar. Enfim, então nós temos esse cenário. A figura do ex-presidente da República, que está pensando em retornar aqui no Brasil, para o Brasil, vai fazer política, mas para qual sentido? Vai fazer algum tipo de crítica na área econômica? Qual será o comportamento? Será que ele vai pretender falar as mesmas coisas que falava ao tempo que ele tinha imunidades? Porque agora ele não tem mais imunidade nenhuma. Como será o comportamento dessa criatura? Eu não estou apostando que aquilo que os bolsonaristas estão espalhando, que ele voltará no dia 30, que isso se confirmará, porque o retorno do Bolsonaro está sendo colocado o tempo todo, como aquele filme, né? A volta dos que não foram. A todo instante a gente vê esse tipo de situação. E o que a gente percebe não só é uma falta de capacidade cognitiva, de alguma inteligência, de algum senso, não é por outra razão que eu sempre disse que o ex-presidente da República é uma espécie de apedeuta, ou seja, ignorante profundo. Enfim, ele não tem o que dizer. Você olha todas as palestras deles, o discurso é monocórdico, ele só sabe falar aquelas coisas, sempre algum tipo de pauta moral, coisas subjetivas, se atrapalha, não sabe o que está dizendo. E quando publica alguma coisa nas redes sociais, ele publica coisas como essa aqui, ó. Agora voltou mais uma vez do nada, eu não tenho o que dizer, a falar de Venezuela, né? Vou pegar um trechinho aqui para vocês verem. Vamos ver. Do meu lado aqui uma venezuelana fugindo do país mais rico do mundo em petróleo para cá. No tienen idea lo que significa gobierno comunista socialista. Es falso, falso. Então fica com essa palhaçada, né? E muitas dessas situações são para distrair os próprios bolsonaristas e uma parcela da sociedade brasileira de quão desonesto ele é. Que se essas joias, os 16 milhões e meio de diamantes não fossem apreendidos, já estariam no bolso dessa gente há muito tempo. Talvez fizesse até uma rachadinha, né? Brilhante, né? Uma rachadinha bem reluzente, porque nós não sabemos, né, como é que essas pessoas tratariam de algo que não está no campo do conhecimento de uma maneira geral. Algumas coisas que foram identificadas estão sendo obrigatoriamente devolvidas para a Receita, para o Tesouro Nacional. Mas isso não exclui o crime que já está consumado. Não há nenhum tipo de imperfeição na materialização desse crime. Quem é da área do direito penal sabe exatamente que isso é uma coisa absolutamente irrefutável. E não precisa ser penalista, né? Basta você ter um mínimo de senso. Você saber que algo que não lhe pertence não pode ficar para você. E aí causou muita espécie, né, no meio dessas falas do apedeuta, essa aqui em relação à devolução de coisas que não poderiam ter ficado com ele. Dor no coração, diz Bolsonaro sobre devolver armas recebidas da Arábia Saudita. Se ele está com dor no coração, a mesma dor ele está sentindo em relação aos diamantes, que valem muito mais, e está sentindo também em relação do relógio, a caneta de ouro, a abotoadora de ouro, qualquer coisa que valha muito dinheiro, porque esse apego do ex-presidente da República com joias, já documentei aqui nos nossos encontros, né? Já foi denunciado pela sua esposa, ex-esposa 02, que acusou formalmente na justiça o Bolsonaro de ter subtraído joias que pertenciam a ela ou ao casal, junto com dinheiro, com dólar, enfim, com reais, numa quantia avaliada em mais de R$1,5 milhão de reais. Isso, gente, há mais de 10 anos atrás. Então, não é segredo para ninguém que a família gosta muito de dinheiro, que as pessoas que se uniram ao bolsonarismo também gostam muito de dinheiro. Ou vocês acham que até no mundo religioso, esses pastores que colaram com Bolsonaro, eles não gostam de dinheiro? Eles fazem tudo porque são cristãos mesmo, são homens de fé, eles emprestaram toda a sua credibilidade que eles têm com os fiéis para Bolsonaro a troco de alguma recompensa celestial. Bom, você sabe exatamente como é que essas coisas funcionam, né? Bom, e aí eu comentei com vocês dessa pesquisa, né? PL encomenda pesquisa para medir força de Bolsonaro. Bom, essa pesquisa, gente, ela e nada será a mesma coisa se o Bolsonaro trilhar o caminho que nós todos estamos vendo que ele trilhará na justiça, ou seja, de ser condenado pela justiça eleitoral aqui no nosso país, ficar inelegível. Ele vai tentar emprestar essa suposta credibilidade dele
para um futuro candidato. Mas eu pergunto a você, qual é a credibilidade desse tipo de pesquisa feita no seio das pessoas que já estão fanatizadas? Se você chegar lá no Irã e perguntar para alguém que é discípulo do Ayatollah, de um Ayatollah, se elas apoiam ou desaprovam uma conduta dele, qual será a resposta que darão, né? Então, essas coisas são muito suspeitas. Ou para um torcedor de um time, se a gente chegar a pedir a opinião de um torcedor de algum time aqui no Brasil, só para entrarmos aqui numa questão mais lúdica, né? Então, essas pesquisas, sem serem pesquisas muito qualificadas, elas são muito suspeitas, elas funcionam mais como uma válvula de escape para legitimar, para justificar o retorno daquele que nunca deveria ter saído do Brasil, porque ele deveria ter respondido pelos crimes aqui. Bom, nesse universo todo, nós continuaremos aqui a jogar luzes sobre essas questões todas e a cada instante a gente vai migrando os nossos assuntos, as nossas atenções, os nossos sentimentos de justiça. Eles vão permanecer acesos, a gente vai continuar a jogar luzes sobre os criminosos. Eu quero ver muito a cena da devolução dessas joias que já estão sendo devolvidas, dessas armas, que estão causando muita dor no coração do Bolsonaro. Queria ver a documentação disso, queria ver cenas, né? Porque isso vale muito, né? Para nós todos, para vermos ainda mais a revelação de como esse personagem lida com coisas públicas, né? E ele e seus familiares. E na economia, eles vão continuar a funcionar como exércitos de reservas para fazer algum tipo de pressão, para não ajudar em algum tipo de mobilização popular, para que a gente consiga pressionar a área econômica, as pessoas que estão envolvidas com as taxas de juros aqui no nosso país, com a nossa realidade, para que baixem, para que enfrentem essa questão de uma maneira mais direta. Gente, eu fico por aqui, o programa hoje foi mais ágil, né? Foi mais rápido, enfim, mas mande seus comentários para cá, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!